e da produção dos direitos, aí passamos a discutir imediatamente o que é o trabalho e essa produção no capitalismo, que o Sérgio chamou, a partir de outros autores, capitalismo cognitivo. É aqui que encontramos a comunicação e a cultura e também a internet. Se a internet é o paradigma tecnológico dessa revolução, essa transformação de paradigma não se reduz, longe disso, ao seu suporte tecnológico, embora seja um pouco o foco dessa mesa, né? Mas eu queria um pouco abri-lo, né? Hoje a comunicação e a cultura, eles não são centrais apenas porque eles formam uma infraestrutura que permite ao consumidor de aparecer. Eu estou usando um pouco como alavanca a formiga de falar no megafone, etc. Eles não são importantes apenas em termos reprodutivos, nem apenas porque eles se expandem e têm um peso cada vez maior no PIB em geral. A importância que eles têm hoje, a comunicação, a cultura e o conhecimento, a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, ele diz respeito ao fato que toda a produção de valor depende hoje deles. Toda. Não tem nada que não dependa da articulação entre cultura, conhecimento e comunicação. Vamos fazer algumas exemplificações desse ponto de vista, né? Quando o Serginho Amadeu vai comprar uma mochila, ele vai comprar uma mochila para colocar aquele computador dele que não funciona, que é uma velharia, porque tem problema ideológico em comprar outros, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não compra uma mochila preta qualquer. Está aqui. Ele compra uma Timberland. Aqui. Ou seja, mesmo o Serginho, que é, quando você diz que você usa um iPhone, ele fica bravo, ele compra uma Timberland. O que significa? Significa que essa marca Timberland que tem na mochila do Serginho faz com que, ao invés de custar, estou chutando, R$100, ela custe 400. Ele deu a mochila, pagou 400. Pagou isso. Então, o que faz a diferença entre os R$100 de uma mochila preta que eu compro em um camelô sem marca nenhuma, com uma marca, e a mochila de marca que eu compro da Timberland, ou o sapato Nike, ou a armação onde está escrito Armani, etc, etc. O que faz a diferença? A diferença é absolutamente o design, é a publicidade, o marketing, a organização da logística global, quer dizer, é o funcionamento comunicativo e cognitivo do trabalho que a produz. E tudo isso se dá nas formas da imaterialidade em termos da organização das redes e da intangibilidade em termos da capitalização das próprias empresas, né? As formas mais conhecidas são exatamente essas Timberlands da vida, ou a Nike, que são empresas sem indústrias. O que elas concentram são todas as atividades cognitivas de organização de um trabalho em rede, onde a produção material ela está colocada em qualquer lugar do mundo, tendencialmente na China, no que diz respeito às condições e aos custos de trabalho material. Então, no plano da produção material, nós temos exatamente essa dimensão. Não é porque a produção é material que ela... produção de um carro, de uma mochila, de um óculo, de um par de óculos, que ela é determinada por uma outra lógica que não é ainda aquela da internet. Muito pelo contrário. Toda a produção hoje é valorizada nesses termos. Só que, quando nós analisamos como isso funciona, isso significa que, fundamentalmente, a produção material de uma armação de óculos, de um sapato, de uma eau de toilette, de qualquer produto, de qualquer produto material tangível, aquela produção material é algo como 5 a 10% do preço de venda total. O que significa? Significa que, outro lado desse deslocamento, nós temos deslocamento do valor, do lado do intangível, do lado do conhecimento, do lado da comunicação, e nós temos, ao mesmo tempo, uma pressão do lado do trabalho, que faz com que, quando eu não quero comprar um óculo Armani, que nem esse, vou na rua, eu compro R$20 um óculo que deve vir da China, né? Por um lado, você tem a acumulação em torno do intangível, por outro lado, a guerra dos pobres para produzir as commodities. Mas isso que a gente diz com relação à economia chamada material, sendo que ela também é valorizada totalmente pelo imaterial,
acontece de maneira ainda mais nítida no que diz respeito à economia dos serviços, né? Quando a gente pega um avião hoje, pode fazer o check-in pela internet ou pelo totem, né? O totem automático quando você não tem bagagem. Mas mesmo quando tem bagagem, agora você faz o check-in e depois entrega a bagagem. Isso significa que cada vez mais vão desaparecer aquelas aeromoças que trabalham nos aeroportos. Do mesmo jeito que o emprego bancário foi diminuindo de maneira exponencial, ao passo que a gente foi usando aqueles caixas eletrônicos que cada vez mais integram no guichê do banco funções complexas, e isso também na internet. Ora, isso não significa simplesmente que o consumidor tem mais poder porque ele pode protestar no Twitter. Isso significa que o consumidor é, como foi colocado corretamente, um produtor também. Quer dizer, a fase de consumo e a fase de produção se misturam na circulação. O serviço bancário é algo que eu estou produzindo. A relação de serviço é o capital. Pensem na quebra da Varig. Tudo que sobrou da Varig, que foi quebrando aos poucos, não foram o que seria normal se pensar para uma companhia aérea, o capital dos aviões, né, que é o que é mais caro, né? O que sobrou da Varig, depois que todos os aviões eram alugados, porque ele ia quebrando aos poucos, foi o quê? Foi um passivo que era o plano de milhas, né? Então, o passivo da Varig, ele virou um ativo, foi a única coisa que foi vendida para a Gol. Por quê? Porque o que é importante disso é a relação de serviço, é a relação exatamente com os clientes que, ao mesmo tempo, são produtores, né? O último exemplo que nós podemos fazer para isso é o exemplo da telefonia. A telefonia ela passou em ritmos acelerados da telefonia fixa para a telefonia celular, e a telefonia fixa, quando ela se transforma em telefonia celular, ela muda completamente e exemplifica nesses termos, não apenas o papel da comunicação no que diz respeito ao fato que ela se torna produtora, porque é articuladora das redes sociais de circulação e, portanto, também de produção. Mas pelo fato também que essa articulação produtiva dentro do território, ela passa pela modulação da composição heterogênea do trabalho dentro do território. A telefonia fixa era um serviço e quase que um direito que nós adquiríamos em função do fato de termos uma inserção, uma inclusão no regime de produção anterior, dentro da relação salarial. O fato de entrar na relação salarial implicava uma proteção social, um certo nível de renda, e incluída, inclusive, a telefonia fixa, entre outras coisas, que era uma atividade reprodutiva. No Brasil, onde a relação salarial de tipo fordista canônico era, digamos, limitada e fragmentada, a telefonia fixa era um bem limitado para quem estava dentro dessa relação salarial ou para quem estava na elite dentro da indústria estatal ou multinacional. A telefonia fixa, a telefonia celular, ela não é apenas o fato que nós estamos completamente, continuamente conectados, como é o caso agora com o wireless, etc., etc. Mas é o fato que o telefone celular, ele tem a flexibilidade de ir no bolso de todo mundo, independentemente do fato que ele seja professor universitário, estudante, trabalhador informal, favelado ou qualquer outra coisa. Quer dizer, é uma inclusão dos excluídos enquanto tais. Como isso se transforma? Logo ontem eu estava num debate na UFRJ sobre trabalho e exclusão. E o membro da minha mesa era o padre Ricardo Rezende, que é professor da UFRJ, meu colega, e que digamos que tem um longuíssimo trabalho no Norte, de luta contra o trabalho escravo das grandes fazendas, né? E ele conseguiu, arriscando a vida e assistindo à morte de todos os seus colaboradores, ou quase todos, né, fazer com que a luta contra o trabalho escravo, que começou a ser reconhecida em 95, né, se tornasse um elemento fundamental, no Brasil de hoje, contemporâneo, um elemento fundamental, reconhecendo o fato que, apesar da abolição de 1888, existem formas de escravização de fato.